Aleluia. Você pode levantar as suas mãos. Aleluia. Você pode ser grato ao Senhor por esse tempo, por esse dia, porque você chegou aqui. Aleluia. Pai, nós te damos graças, Senhor, pelo teu Espírito que habita em nós. Pai, obrigado porque você é fiel. Você cumpre com a sua palavra, Senhor. Como somos gratos, Pai, por tão grande salvação. Obrigado, Pai, porque o Senhor não nos deixou órfãos. O Senhor enviou o seu Espírito, Senhor, o Espírito Santo, que nos conduz em toda a verdade, Senhor. Obrigado, Pai, porque nós podemos ter comunhão com você, ter acesso ao trono. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos, Pai, por esse tempo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode sentar. Aleluia. Honra estar aqui. Experimente o poder, o tema da vez. E eu quero falar, experimente o poder de ser guiado pelo Espírito. Amém? Como é bom a gente ter uma firmeza nas direções de Deus. E é interessante, irmãos, porque Jesus, ele deixou bem claro nos últimos momentos com os discípulos, ele falando sobre o Espírito Santo, o Consolador, aquele que viria no lugar dele, porque ele não ia deixar a gente sozinho. Você imagina você sozinho, sem uma instrução divina, para esse tempo que o mundo está passando? Graças a Deus, porque nós temos a palavra, é também uma forma no Novo Testamento, da gente se instruir no caminho do Senhor. Mas também tem o Espírito Santo que nos guia. E é interessante porque você precisa estar cheio da palavra para que o Espírito Santo tenha como te instruir. Porque você imagina como é que você vai reconhecer a voz do Espírito. Porque tem as nossas vontades, tem a vontade da nossa carne. E você tem que saber discernir o que é de Deus e o que é da sua carne, o que é os seus pensamentos, as suas vontades. E é interessante porque a Bíblia fala lá em Provérbios que o homem, ele faz muitos planos, mas a última palavra vem de Deus. Muitas das vezes nós fazemos lá, em 2023, vou colocar aqui o que eu desejo para 2023. Chegamos perante o Senhor abençoa aqui meus planos, os meus desejos. Mas não é assim, irmãos. Você nasceu de novo. Você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Não somente Salvador, mas Senhor da sua vida. Então, se Ele é o Senhor, você está entregando a sua vida totalmente a Ele. O problema é que muitas das vezes tem áreas em nossas vidas que nós não confiamos ao Senhor. Muitas das vezes, na nossa área financeira, nós ficamos firmados no nosso desejo. Não, negócio de dar para... Como é isso? Não, 10%. Não, o dinheiro é meu. Mas não é assim, amados. Eu e você nascemos de novo, temos um Senhor, temos princípios, temos ordenanças que devemos cumprir para que nós possamos receber da parte de Deus tudo o que Ele tem para nós. Amém? Então, lá em João 16, eu quero que você abra a Bíblia lá, João 16, aleluia. A partir do versículo 12... Vamos a partir do versículo 7. João 16, a partir do versículo 7. Diz assim: Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, Jesus falando, o Consolador, o Paracletos, o Ajudador, o Guia, não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim. Da justiça, porque vou para o Pai. E não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Aleluia.
tendo ainda muito o que vos dizer, mas vós não os podeis suportar agora. Olha só que interessante essa parte. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará. Diga, guiará. A toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. E vos anunciará as coisas que hão de vir. Aleluia. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Aleluia, olha que passagem interessante. As últimas mensagens de Jesus para os discípulos. E Jesus fala, eu preciso ir. Mas espera aí, vai vir outro. Vai vir um consolador, o ajudador, o advogado, o guia. E essa palavra no grego, ela tem um significado original de guia mesmo. Eu não sei se você já fez uma viagem para conhecer outro país ou outro lugar. Um lugar que você desejou muito e você faz um pacote de viagem. E lá tem a escolha de você contratar um guia turístico. Não é isso? E ele vai levar você para onde? Para as melhores atrações daquele lugar. É interessante porque Jesus deixa aqui, ele vai guiar vocês a toda a verdade. E essa verdade aqui, no significado original, ele está falando do propósito de Deus. E ele vai guiar para você para o propósito, para a vontade, para o centro da vontade de Deus. O problema é que muitas das vezes, nós ainda estamos sendo guiados pelos nossos sentimentos. Nós somos muitas das vezes influenciados a seguir propostas. Eu me lembro uma vez, pastor Buddy comentando, que uma vez um irmão chegou para ele e disse, pastor, abri uma porta de emprego para mim em determinada cidade. Pastor Buddy falou para ele, tem verbo da vida lá, irmão? Tem não, pastor. Irmão, eu aconselho a você não ir. Por quê? Porque ele estava saindo do centro da vontade de Deus. Cássio, você está dizendo que o verbo da vida é o centro da vontade de Deus? Para mim, é a direção que Deus deu para congregar aqui e servir aqui. Por que o pastor Bud falou isso para aquele rapaz? Porque ele sabia que quanto mais longe você está da direção divina, mais perto das coisas do mundo você fica. Porque, meu irmão, você tem que vir para a igreja, congregar, porque você precisa, é necessário você se expor à palavra e receber dos dons do Espírito, dos dons, dos chamados, dos 5 dons aqui, para o aperfeiçoamento do corpo. E Jesus está deixando bem claro aqui, ele vai guiar você a toda a verdade. E ele está querendo nos guiar para o centro da vontade de Deus. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele veio habitar dentro de nós a partir que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. Temos o nosso espírito recriado porque nascemos de novo. E é interessante que quando Paulo fala isso lá em Coríntios, ele fala, e tudo se fez novo. Nova criatura, tudo se fez novo. Então você não deve ser guiado pela sua carne mais, nem pelos seus sentimentos, nem pelas pressões. Vai chegar um momento, irmão, que vai estar uma pressão tão grande e vai se abrir uma porta, um escape, mas você tem que discernir pelo Espírito se é de Deus. Porque se você dá um passo em falso da vontade de Deus, fora da vontade de Deus, você vai colher uma consequência lá na frente. Aleluia. E é interessante também que nessa passagem, Jesus deixa bem claro aqui, e ele há de anunciar as coisas vindouras, as coisas futuras. Eu gosto de dizer, você quer saber do seu futuro? Está dentro de você. Tenha intimidade com o Espírito Santo, meu irmão. Quer saber o que Deus tem para você? Qual é o seu chamado, o seu propósito? O que é que vai acontecer em 2023? Tenha intimidade com o Espírito Santo. Ele vai te guiar para a vontade de Deus. Aleluia, aleluia. Eu acho interessante que nessa passagem, em outra versão diz assim, ainda tenho muito a dizer, mas vocês não podem suportar tudo agora. Quando porém o amigo chegar,
o Espírito da verdade, ele irá tomá-los pela mão e guiá-los a toda a verdade. Ele não chamará atenção para si, mas para o que está prestes a acontecer e para tudo que tenho dito e feito. Ele me honrará, vai receber de mim e entregar a vocês. Tudo que o Pai tem é meu também. Por isso eu disse, ele receberá de mim e entregará a vocês. Eu acho tão interessante essa parte que ele fala. Ele vai pegar na sua mão e vai guiá-lo. E é interessante que lá em Romanos, quando a gente for ler agora, tem a palavra ser guiado, né? Todos aqueles que são guiados têm o significado original de uma pessoa pegada na mão, levando até o fim de uma jornada. Essa é a vontade de Deus, meu irmão. Você imagina, quem tem filho aqui, é tão bom quando você vai passear com seu filho e pega na mão dele, e tem um determinado lugar que vocês querem ir, e você está lá pegado na mão dele. Hoje eu vou levar você naquele lugar que você queria brincar. Você vê a alegria do seu filho. Você desfruta daquele momento. E é isso que Deus quer fazer com a gente. Ele quer que a gente segure na mão dele e vá até o propósito que ele tem para nós, para o alvo. O problema é que muitas das vezes a gente é igual aquelas crianças meio agitadas, que larga a mão do pai e sai correndo em outra direção. E a gente tem que entender que é o lugar de segurança, é ser guiado pelo Espírito. O lugar de segurança é estar dentro da vontade de Deus. Aleluia. É interessante porque no Antigo Testamento, Deus guiava os homens, né, de várias formas. No Antigo Testamento a gente sabe muito bem que Deus ungia reis, sacerdotes e profetas. E o profeta era aquele que dava algumas direções específicas para o povo de Deus seguir o caminho. Mas no Novo Testamento não é assim. Nós somos guiados pela palavra de Deus, pelo Espírito, pelo testemunho interior. Amém? E pela voz do Espírito Santo. E é tão importante eu e você saber, ser direcionado e obedecer. Porque deixa eu dizer uma coisa para você. É benefício para nós obedecer o Espírito, não é perca. Muitas das vezes não vai bater, porque lá em Gálatas 5 fala que o Espírito milita contra a carne. Então a nossa carne vai ter uma vontade, meu irmão. Mas tem uma vontade do Espírito que é melhor. E muitas das vezes nós se deixamos levar pela vontade da carne. Aleluia. Aleluia. E aí você temos que entender isso. Que Deus quer nos levar, pegado nas nossas mãos, guiado pelo Espírito. Você imagina, eu estava pensando sobre isso. Quando eu fui fazer o rema, né? E quando essa matéria que me deu foi Zuleika. Meu Deus do céu, que tempo poderoso no rema com essa matéria. E eu me lembro que eu, com muita fome e sede da palavra, da presença, empolgado, ia para o rema de manhã e de noite, que aqui tinha um rema de manhã à noite, eu vinha de manhã e de noite, e eu ficava, meu Deus, que coisa maravilhosa. Mas no início a gente fica pensando, como é isso, ser guiado? Vai aparecer um espírito, aquele negócio assim, aquela luz, e vai pegar assim, vai me levando, me conduzindo. Não, amado, é por dentro. A gente já conhece muito bem aquela história do piloto de avião. No céu não tem placa, não tem sinal. Piloto, vou para São Paulo, entrar à esquerda aqui, a primeira nuvem à direita. Não, ele vai seguindo por dentro os instrumentos internos da cabine do avião. E eu e você é do mesmo jeito. É por dentro. Ei, é por dentro. Não é pelo que a gente vê. Meu Deus, como é que eu vou para aquele lugar? Olha como está lá a situação. Ei, não é assim. Você não está indo sozinho. Você não está indo sem ferramentas, você está indo com o Espírito Santo. E Ele tem toda a instrução, Ele tem toda a direção, Ele tem todas as ferramentas. Você só tem que estar pronto e apto para ouvir e obedecer. Aleluia. Lá em Romanos 8, abra lá, Romanos 8, a partir do versículo 14.
Aleluia. Romanos 8, a partir do versículo 14. Diz assim: pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quem é filho aqui? Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros e co-herdeiros de Deus. Herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E eu acho interessante também nessa passagem, porque diz, o próprio Espírito testifica. Uma das formas do Espírito Santo nos guiar no Novo Testamento é um testemunho interior. É uma impressão. Você sente, é igual o sinal de trânsito, vermelho, amarelo e verde. Você percebe no seu espírito, quando tem uma impressão de você não seguir aquele caminho. De você parar. Rapaz, eu não estou sentindo no espírito que eu devo prosseguir. Mas também você sente aquela direção de você seguir, de você avançar, como um sinal de trânsito. E o Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos. E é engraçado que toda vez que o Espírito Santo, ele traz uma impressão no nosso espírito, consequentemente vem uma imagem do que ele quer fazer ou ele está falando, naquela impressão. A gente estava aqui no culto sexta-feira, né, de oração, e deixa eu dizer uma coisa para você, você é convidado a estar aqui no culto de oração sexta-feira, viu? Tempo poderoso, sabe? Venha para cá para você criar intimidade com o Espírito, para você reconhecer a voz do Espírito, amém? Enquanto Simon estava ministrando aqui, me veio uma impressão de pessoas que estavam com um peso sobre si, ao ponto de ficar às vezes sem ar. E eu tive essa direção e eu perguntei a algumas pessoas que estavam passando por isso, elas levantaram as mãos, a gente pediu para as pessoas que estavam perto orar, mas aquilo ali não veio uma voz, Cássio. Possa ser que Deus fala, é uma das formas de Deus falar audivelmente ao nosso, e a gente pensar que é alguém que está ao nosso lado. Mas não acontece isso consequentemente. E eu me lembro que quando veio a impressão, eu vi as pessoas, sem ar, com uma pressão no peito. E tinha pessoas naquele momento passando por isso. Muitas das vezes Deus está dando impressões. E a gente às vezes não atenta, pensando que é coisa da nossa cabeça. Deixa eu dar um testemunho aqui de uma impressão que o Espírito Santo me deu e eu não obedeci. E eu sofri um acidente de moto. Fui ministrar numa loja de um irmão. Saí daqui mais cedo, fui lá. Quando eu vinha voltando, o Espírito Santo, vai direto. Aquela impressão, vai direto. Eu disse, não, vou por aqui que eu passo pela igreja ali, já saio lá no Alto Sudoeste. Quando foi no sinal descendo, ali perto do Hospital das Crianças, infelizmente um carro parou no sinal verde, ele parou embaixo do sinal verde, eu vinha de moto. Eu dei um cheiro no carro e caí, me machuquei. Mas se eu tivesse atentado para a impressão, para o testemunho interior, eu não tinha pegado a direita, eu tinha ido direto. Quando eu e você não obedecemos à direção de Deus, existe uma consequência. Mas quando nós obedecemos à impressão do Espírito, quando a direção do Espírito, nós vamos desfrutar do que Deus tem para nós. Aleluia. E é interessante, irmãos, porque Paulo, ele passou por algo bem semelhante a isso. Deixa eu abrir aqui. Abra lá em Atos 16, a partir do versículo 5. Você sabe que nem todas as portas que se abrem é da parte de Deus. Paulo, aqui, Atos 16, a partir do versículo 5, diz assim:
Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Olha só, meu Deus do céu, mas Jesus decide por todo mundo e pregar o evangelho. E Paulo estava indo fazer a vontade, estava indo. Mas ele teve uma direção de não ir naquele momento. Você tem que saber o tempo certo. Porque se você não for no tempo certo, você não vai estar apto, você não vai estar pronto para aquilo que Deus tem para você. E ele continua dizendo assim, vamos lá, Espírito Santo pregava a palavra, e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitina, mas o Espírito de Jesus não o permitiu, novamente, em outro lugar. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente, procurando partir para aquele destino, concluiu que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Olha só, Paulo estava lá abrindo as igrejas, pregando, viajando. Aí Paulo, não, vamos ali. Aí o Espírito Santo, não, vá para lá não. Aí Paulo disse, não, então vamos para cá. Aí o Espírito Santo, não. Então, se não tem uma direção, então vamos ficar aqui. De repente Paulo tem uma visão de um homem que estava orando, pedindo o Evangelho. E Paulo fez, essa é a direção. Vamos embora. Deus pode nos guiar por visão? Pode. Pode. Mas o filtro é a palavra, meu irmão. O Espírito Santo, Deus pode nos guiar por meio de anjos? Pode. Filipe, quando ele estava em Samaria, num grande avivamento, toda a cidade se convertendo, diz que a voz de um anjo falou para ele, ei, desce para aquele lugar deserto, para aquela rua lá. Tem um homem lá. Pode ser que aconteça, visão, anjos. Mas o filtro é a palavra. Paulo fala em Coríntios que Satanás, ele pode até se manifestar como um anjo de luz. Você vai filtrar pela palavra. Qual é a direção que Deus está te dando para 2023? O que é que Deus tem te direcionado para fazer, se envolver na igreja? O que é que Deus tem falado ao seu coração? Você percebe se é de Deus, se é da sua vontade? E aí precisamos saber disso. Porque, meu irmão, ser guiado pelo Espírito Santo não pode ser espetacular, mas é sobrenatural, como o irmão Reagan fala. Porque tem uma voz dentro de você te direcionando. Ele quer te levar a toda a verdade. Ele quer te levar para o centro da vontade de Deus. Aleluia. Eu não sei se você fica empolgado, mas eu sei porque sei que Deus ele tem instruções para nós vivermos o melhor. Ele tem o melhor para nós. Agora eu e você precisamos obedecer às direções do Espírito. E é engraçado porque muitas das vezes vai bater de frente com o nosso querer, com o nosso pensamento. No ano passado, antes de ir para a conferência do Sudeste, eu estava sem um casaco. Eu disse, preciso comprar um casaco de frio. Eu estava olhando a temperatura lá em Águas de Lindóia, estava frio, né? Aí eu disse, eu vou no centro. Aí entrei numa loja, aí vi um casaco lá, eu disse, rapaz, isso aqui mesmo, dá certo demais. Quando eu chego na fila do caixa, aí não foi um testemunho interior, foi o Espírito Santo falando para mim mesmo. Aquela moça precisa de uma palavra. Eu disse, não, meu Jesus, agora não. Dá certo não. A minha carne falando, é aquela briga. A carne e o Espírito, como Gálatas 5 fala. E eu disse, meu Deus do céu. Aí eu olhando, né, muita gente, tinha 4 caixas. Eu não vou para o caixa daquela menina, eu vou para outra, quer ver?
O Espírito Santo, eu não sei como aconteceu, eu sei que eu fui parar no caixa dessa menina. Chegando lá, opa, boa tarde. Ela com a cara assim, meio triste, eu disse, quem vai te justificar é Deus. Ela olhou assim para mim, o que Deus está falando para você, quem vai te justificar é Deus. Não discuta, não faça nada, só deixe acontecer, porque quem te justifica é Deus. E Ele está cuidando de você, não é de hoje. Essa menina começou a chorar no caixa. E eu fiquei, meio assustado, porque o povo estava olhando. Eu disse, meu Deus do céu, será que o povo vai pensar que eu falei alguma coisa e eu ofendi a menina e lá vai um tumulto dentro da loja. Mas eu só fiz aquilo que o Espírito Santo estava pedindo. Paguei, peguei o casaco e fui-me embora. Ei, muitas das vezes, tem pessoas do nosso lado precisando de uma instrução, de uma palavra, e eu e você ficamos, será que é para falar? Não, isso é coisa da minha cabeça. Muitas das vezes tem um irmão passando uma necessidade, e você tem como suprir, mas, não, será que é para abençoar irmão? Tu acha que o diabo vai mandar tu abençoar alguém? Só não tire dinheiro das suas contas para abençoar o povo. Cumpra com suas obrigações. Mas será que o diabo vai dizer assim, ei, abençoa a vida daquele irmão ali? Ele vai ficar feliz. Tu acha que o diabo vai falar um negócio desse? É o Espírito Santo, irmão, falando para você. Aleluia. Teve uma vez, eu ainda estava, acho que no segundo ano do rema. Um irmão que fazia o rema comigo. Eu disse, rapaz, esse irmão só tem sapato. Ó mesmo. Estou confessando aqui, irmão, que eu pensei. Aí eu pensei, acho que o irmão só tem esse sapato. Aí o Espírito Santo falou assim, por que você não dá um novo a ele? E para de olhar para a roupa dele. Eu disse, amém. Novo na fé, aprendendo. Sabe, irmão, às vezes a gente não sabe canalizar o que é que Deus está falando. Acho que Deus está dizendo, irmão, abençoa a vida dele, ó, dá um sapato novo. Ei, tu pode. Essa é a vontade de Deus, meu irmão. Que eu e você sejamos bênção para outros. Porque quando eu e você somos guiados pelo Espírito, outros vão receber da nossa vida, porque nós estamos andando em obediência. Sabe? Eu me lembro uma vez que Simon me deu uma palavra num acampamento de jovens. Eu estava jogado lá, já caído no Espírito. E Simon, cadê Cássio? Os meninos levantaram. E Simon me deu uma palavra, disse, Cássio, eu vejo você mergulhando mais profundo, vestes novas, na oração, e outros vão lhe acompanhar. E eu tive a oportunidade de liderar o departamento de oração dos jovens, no tempo que o Helder era líder com o Rafa, o Giz. E eu vi aquilo acontecer. Porque Simon teve a direção me dar a palavra. E eu tive a obediência, a capacidade de obedecer a palavra. Porque, irmão, deixa eu dizer, o que adianta eu e você chegar, darmos uma palavra para o irmão, porque existe a outra parte a se cumprir. Muitas das vezes eu recebi uma profecia. Você está andando naquilo ali que para alcançar, para aquilo se manifestar? Porque muitas das vezes a gente quer que a gente receba uma profecia e quer que eita, recebi uma profecia, vai acontecer. Ei, tem o seu papel de obedecer para aquilo acontecer, meu irmão. Jesus já fez a parte dele. Ele enviou o Espírito Santo para nos guiar. Ei, ele usa pessoas para dar testificar algumas coisas que já estão no nosso coração. Mas tem a sua parte, a minha parte, da gente cumprir e andar segundo a vontade de Deus. Aleluia. Então, esse testemunho interior é muito importante você atentar para isso. Cássio, como é isso? Você sente aquela impressão, você sente aquela paz. Essa paz aqui é de Deus. Dá para eu seguir, é isso mesmo. Sabe, eu já vi muitas pessoas tomarem decisões precipitadas. Faz 10 anos que eu estou por aqui. E eu vi muita gente tomar decisões precipitadas. Rapaz, eu vou fazer isso aqui, porque, cara, ora. Mas a pessoa chegava e dizia assim, foi Deus que me falou. Então, se foi Deus, meu filho, é tu e Deus. Como a gente foi ensinado aqui.
Deus falou, então Deus abençoe. Porque muitas das vezes, o irmão Reagan fala aqui nesse livro, seguindo o plano de Deus para a sua vida. Ele diz assim: existem muitos cristãos que deixam os outros dizer-lhes o que devem fazer, porque não querem assumir a incumbência de buscarem pessoalmente a orientação divina. Cada cristão, porém, tem a responsabilidade de receber a instrução divina para a sua própria vida. Amém? Às vezes, você vai receber as instruções divinas, vai testificar com aquele que Deus já falou ao seu coração. Mas é responsabilidade sua, meu irmão, ter comunhão com o Espírito Santo e saber o que Deus tem para você. E muitas das vezes a gente não quer tomar decisão, quer que o pastor dê uma direção, porque se der errado você vai dizer: foi o pastor que mandou eu ir. Foi o pastor que mandou eu fazer. Mas você sabe por dentro o que é para você fazer. Aleluia. E eu acho interessante também que nesse livro, o irmão Reagan fala de quando ele descobriu o lugar para ele construir o Rema. Ele diz assim: foi também um testemunho interior que me levou até o local da cidade atual do Rema. Antes disso, durante os 2 primeiros anos do Centro de Treinamento Bíblico, funcionava na Assembleia de Deus, em uma igreja. Em Tulsa, não tínhamos prédio próprio para iniciar o Rema. No primeiro ano, formamos apenas 58 alunos, mas houve um crescimento rápido na frequência nas aulas. E já no segundo ano, estávamos precisando de instalações que acomodassem mais de pessoas. Em 76, portanto, começamos a procurar uma localização permanente para o Rema. Sabíamos que as instalações por nós escolhidas precisariam ter capacidade para ser aumentadas de acordo com o crescimento do número de matrículas. Não queríamos ver-nos obrigados a recusar centenas de alunos por ano. Então, certo amigo, um homem de negócios, disse: achei um lugar que talvez seja apropriado para o centro. E assim segui de carro para lá com a minha esposa, para ver o local. No momento em que, ao dobrarmos a esquina, vi um prédio de escritórios e um armazém, agora o centro administrativo do Rema, o ministério do Kenneth Reagan. Percebi o sinal do Espírito mediante um ânimo espiritual, um ânimo, uma alegria, um sinal verde, um testemunho interior. Eu sabia pelo testemunho interior que tínhamos descoberto a localização certa. Minha esposa recebeu o mesmo testemunho interior. Não experimentamos nenhuma revelação espetacular, mas por dentro nós dois sabíamos que o Pai estava dizendo: é aqui mesmo. Compramos, portanto, esse imóvel e mudamos o ministério e o centro de treinamento. Não foi uma decisão fácil para nós. Era um passo gigantesco de fé. Boa parte do terreno era baldio e sabíamos que levantar um campus de Rema custaria muito. Todavia, a despeito de como a situação se apresentava, obedecemos a Deus e tudo ocorreu para o nosso bem. Um ânimo, uma alegria, um testemunho interior. Aleluia. Quais as decisões que você tem para tomar esse ano? Ei, Deus vai te guiar para o lugar certo. Queria chamar o louvor. Aleluia. É interessante porque mesmo aqui na página 99 desse livro, ele diz assim: irei acrescentar uma nota histórica demonstrada como é importante prestar atenção ao testemunho interior. Há alguns anos, uma irmã pentecostal de idade contou-me que como o Pentecostes chegou originalmente na cidade. Pouco depois de 1900, ele falou a respeito de um jovem agricultor chamado Rupert Bailey, que foi batizado no Espírito na primeira igreja pentecostal na cidade. Ele morava em uma fazenda situada onde é o centro de treinamento bíblico. Embora Rupert não passasse de um adolescente, tinha um forte desejo de ver o avivamento na sua geração, bem como em gerações futuras. Quando Rupert não estava trabalhando com seu pai na fazenda, passava horas orando em um gramado localizado onde é o primeiro centro para o aperfeiçoamento dos estudantes. Foi posteriormente edificado. Dia após dia ele lutava em oração em favor das almas perdidas.
Certo dia, depois de orar, Rupert profetizou naquele gramado, mediante a unção do Espírito Santo, o seguinte: exatamente nesse lugar surgirá uma obra de Deus que alcançará o mundo. Glória a Deus. Não é de se admirar que eu, vendo aquele imóvel, tive a sensação de o Espírito Santo ter transmitido algo como um choque elétrico ao meu espírito. A obediência àquele testemunho interior, no sentido de comprar o imóvel, desempenhou o seu papel em fazer cumprir-se uma profecia do Senhor, dada quase um século antes. Foi, além disso, um passo importante para mim em minha obediência total ao plano divino para a minha vida e o ministério dos últimos dias. Um jovem adolescente que, nos momentos oportunos, ia orar e profetizou que ali ia sair um avivamento que ia alcançar o mundo. Aleluia! E é hoje onde está o Centro de Treinamento Bíblico Rema, lá em Tulsa. E hoje eu e você podemos desfrutar dessa escola aqui em Campina Grande. Porque homens de Deus foram guiados pelo Espírito. Pastor Bud, quando recebeu a direção, vá para o Brasil, pregue fé ao meu povo, ele foi guiado pelo Espírito. E eu e você podemos desfrutar hoje, irmão, dessa palavra que salvou a sua vida e alcançou a sua família. Ei, você não é guiado por falta, você não é guiado por necessidade, você não é guiado pelos seus sentimentos, você é guiado pelo Espírito Santo de Deus. E toda vez que Ele te guiar, meu irmão, Ele vai levar você para desfrutar do melhor dessa terra, porque Deus é o seu Pai. Aleluia! Deus está dizendo: ei, tem pessoas aqui que eu estou querendo pegar na mão e levar para o centro da minha vontade, para você desfrutar dos melhores dias da sua vida. Fica de pé. Aleluia! Eu sei que tem decisões que não é fácil tomar. Muitas das vezes vamos largar algumas coisas. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. O que você vai largar não se compara. Não se compara com o que Deus tem preparado para você, meu irmão. O que Deus tem para você é muito melhor do que Ele está falando para você. Eu sei que tem pessoas aqui que Deus já falou para você mudar algumas coisas. Eu sei que não é fácil tomar algumas decisões. Abrir mão de algumas coisas, abrir mão da nossa própria vontade. Mas como eu falei no início, você não aceitou Jesus somente como seu Salvador. Ele é o seu Senhor. Ele é o Senhor da sua vida. Ele é que dá as ordens. Ele que dá a direção, meu irmão. E deixa eu dizer uma coisa para você. Vale a pena. Vale a pena. Aleluia. Você pode fazer uma oração de gratidão ao Senhor. Sabe, você chegou até aqui, é porque Deus te guiou até aqui. Possa ser que alguém te convidou, possa ser que... Mas algo testificou em você, algo falou ao seu coração. Oh, aleluia. Nós somos gratos, Senhor, pela Tua bondade, Senhor, sobre as nossas vidas. Obrigado, Pai, porque você não nos deixou sozinhos. Obrigado porque você tem cuidado, Pai, de cada área da nossa vida. Pai, como somos gratos, Senhor. Como somos gratos, Senhor, por cada direção, por cada decisão. Porque eu sei, Pai, que você tem o melhor. E o melhor que podemos fazer é obedecer, Pai, e cumprir aquilo que você está nos direcionando. Oh, aleluia, nós te louvamos, Senhor. Nós te exaltamos, Pai. Oh, nós te exaltamos. Te adoramos na beleza da tua santidade, Senhor. Que o nosso coração possa estar, Pai, aberto às instruções, ao testemunho interior, à voz do Teu Espírito, Senhor. Que eu e você possamos entender e compreender as direções do Espírito. Seja por meio da palavra,
do Espírito. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, nós te amamos, Senhor. Aleluia. Aleluia. Eu percebo no meu espírito que tem algumas pessoas aqui que você entrou 2023 com algumas decisões bem claras da parte de Deus, mas você ainda não tomou porque você ficou receoso de como seria. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você vive pela fé, meu irmão. Você não vive pelo que você está vendo, não. Como é que vai ser? Ei, obedece. Obedece ao Senhor. Só obedece. Porque aquele que te chamou é também aquele que te supre. Aquele que te chamou é aquele que vai cuidar de você. Não demora para tomar essa decisão. Porque quanto mais você demorar, mais vai ficar pesado e difícil de você tomar essa decisão. Aleluia. Existe alguém aqui no nosso meio que quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Você pode sentar. Se existe alguém aqui que nunca aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você que está nos assistindo também, se você quiser aceitar Jesus, tem um link aí. Mas se você está aqui e nunca aceitou Jesus como Senhor e Salvador,